Olá, eu me chamo Odir, sou doutor em Filosofia do Direito pela Universidade de São Paulo, sou autista, tenho 51 anos e gostaria hoje de fazer um videozinho um pouco diferente. Peço por política do YouTube que você assine o canal, que você curta o vídeo se você gostar. Se não gostar, paciência, não posso fazer nada. Hoje eu quero fazer um vídeo um pouco diferente, um pouco mais filosófico, sobre o que é o autista, como o autista se vê no mundo. Nós sabemos, pelo saber médico, que o autista tem diferenças neurológicas em relação às pessoas neurotípicas, às pessoas não autistas. E qual é o impacto disso? Vamos tentar entender como o autista se vê no mundo. Por quê? Porque existe um conhecimento errado no mundo. Qual é o conhecimento? É que existe um padrão de ser humano, um ser humano médio, e todos nós somos variações desse padrão. Vem de Platão essa visão de que havia a ideia de humano em si, a humanidade em si, lá no mundo das ideias, e nós somos cópias imperfeitas. Vamos pensar no sentido inverso? Vamos pensar de baixo para cima? Então vamos pensar da seguinte forma. Vamos pensar que quando nós nascemos, nós não sabemos nada disso. Nós simplesmente nascemos. Não importa se é uma reencarnação, como dizia Platão, não importa se estamos nascendo com uma alma nova, como dizem alguns. Não importa, porque quando a gente nasce, a gente não sabe de absolutamente nada. Nós simplesmente nascemos com as ferramentas que a natureza nos dá. E é a partir dessas ferramentas que nós vamos construir na nossa cabeça o nosso mundo. O nosso mundo é diferente do mundo externo. E eu não estou falando só de ideias, eu falo da nossa leitura de mundo. Eu dou um exemplo. Nós, humanos, conseguimos enxergar, em média, as cores entre o violeta e o vermelho no arco das cores visíveis. Dentro desse limite, a gente tem uma variação de cores fantástica, mas é dentro desse limite. Nós não enxergamos o ultravioleta, o que está além do violeta, e não enxergamos o infravermelho, o que está abaixo do vermelho. Alguns animais são capazes de enxergar para cima do violeta ou para baixo do vermelho, mas nós humanos não. E daí nós construímos um mundo de cores, como essas dos quadros que estão aqui atrás, os meus livros coloridos aqui atrás na estante, a partir daquilo que nós enxergamos. Então existe o mundo e o mundo dos humanos. Tem um filósofo alemão chamado Wittgenstein, austríaco, que dizia o seguinte: os limites da minha linguagem significam os limites do meu mundo. Então, a nossa visão de mundo muitas vezes está delimitada pela nossa linguagem. E daí eu mostro, por exemplo, uma riqueza do espanhol e do português, que é o verbo estar. Imagine que eu falo que alguém não é casado, mas está casado. Você entende claramente que aquilo é um estado transitório. Não dá para falar isso em inglês, em francês. Mas a gente fala, fulano não é o chefe, fulano está chefe numa empresa. Então, as palavras permitem a gente conhecer o mundo de uma forma melhor. E aí, claro, como é que os autistas se veem no mundo? Vamos lembrar, tudo que chega na nossa cabeça está filtrado pelos sentidos. Filtrado pelo que nós enxergamos, pelo que nós ouvimos, pelo que nós sentimos, pelo que nós degustamos, pelo que nós cheiramos. E autista é uma pessoa que tem essa área com alterações. Então a leitura de mundo de um autista é diferente da leitura de mundo de um neurotípico.
Os neurotipos são todos mais ou menos iguais. Autistas são únicos, cada autista é um. Né? Por quê? Porque as alterações são muitas, são muito diversas. E aí, claro, nós autistas chegamos no mundo e enxergamos o mundo de uma forma um pouco diferente. Uma segunda coisa que um ser humano costuma fazer é enxergar os outros. Aí, alguns autistas graves têm muita dificuldade nisso. Né? Tem um autor que eu gosto muito, que é o Heidegger, que falava dessa transcendência horizontal. Você se ver no mundo, se encontrar no mundo, porque o ser humano, quando nasce, se encontra no mundo, ele não está fora do mundo. Sua mente e o seu corpo são a mesma coisa. Seu cérebro condiciona a sua mente, a mente não é separada do cérebro, né? Tá tudo misturado. Seu corpo é sua vida. E essa percepção de corpo, a própria percepção do autista é diferente. Essa leitura de mundo é diferente. E claro, a percepção do outro também será diferente. Porque estamos no mundo com os outros. Não estamos no mundo sozinhos. A gente pode se sentir sozinho, mas sozinho você não está. Existem outras pessoas com as quais você se relaciona ou não, mas elas estão no mundo com você. Então nós estamos lançados no mundo, jogados no mundo, chegamos no mundo, né, numa situação que não escolhemos, pelo menos eu não lembro de ter escolhido. Uma amiga espírita diz que a gente escolhe a encarnação, mas depois tem o véu do esquecimento lá na teoria espírita, então eu não lembro. Não lembro de ter escolhido essa minha vida. Isso que importa, é o que a gente lembra, é o que a gente sabe. E chegamos nessa situação que é dada, que é colocada para nós, e vamos, dentro desse mundo, nos desenvolver. Cada um com as suas capacidades e com as circunstâncias que se apresentam. Eu não estou falando em português porque eu acho a língua mais bonita. Eu estou falando em português porque eu nasci no Brasil e se fala português. Se eu tivesse nascido na Alemanha, talvez eu quisesse fazer os meus vídeos em alemão. Eu posso aprender uma língua estrangeira, mas eu sempre serei um estrangeiro falando outra língua. E nós autistas às vezes nos sentimos estrangeiros dentro da própria língua, estrangeiros dentro da própria pátria. Por quê? Porque nós temos um uso da linguagem que é diferente. Ele não é deficitário, ele é diferente. Língua e linguagem não são a mesma coisa. Língua quer dizer idioma, linguagem é toda forma de comunicação. Então aqui, por exemplo, eu estou mexendo a minha mão também, isso é uma forma de comunicação. Tem as minhas expressões faciais, isso também é uma forma de comunicação. Tudo isso envolve aquilo que é a linguagem. Alguns autistas têm muita dificuldade com a linguagem falada. Seja para falar, alguns têm apraxias, seja às vezes para ouvir, para compreender o que falam. Eu tenho uma dificuldadezinha em conversa de bar, assim, muita gente, barulho e tal, eu fico perdido. Alguns autistas daí se utilizam da comunicação alternativa, aumentativa, existem várias técnicas para permitir uma comunicação assim no plano da fala, né? Aparelhos que transformam a voz falada em texto, e às vezes o autista entende melhor em texto, e sintetizadores de voz, o autista escreve e a maquininha fala. Mas é fato que muitos autistas se dão muito bem com a escrita. Escrevem muito bem, apesar de terem problemas de fala, porque a parte do cérebro que escreve é diferente daquela da fala. A parte do cérebro que ouve a fala é diferente daquela que lê o texto. Então, o nosso uso da comunicação é diferente. Mas isso não quer dizer que nós não queremos nos comunicar. Queremos a troca com o outro.
nós estamos no mundo com os outros, nós estamos lançados no mundo com os outros. Isso é uma característica da natureza humana. E nós autistas lançados ao mundo de uma forma um pouco diferente. Com dificuldades aqui e ali, mas lançados ao mundo. E somos profundamente impactados pela nossa natureza humana. Eu, por exemplo, quando estou com fome, tenho dificuldade de pensar. Eu tenho que estar sempre com a barriguinha cheia. Senão eu não penso direito. É uma característica minha. Muita gente é assim. Tem gente que não tem problema. Mas eu tenho. Então vejam, a minha mente não é alguma coisa separada do meu corpo. Quando eu estou com dor de cabeça, e raramente eu tenho dor de cabeça, mas das 3 ou 4 vezes na minha vida que eu tive dor de cabeça, elas foram fortes e eu não conseguia pensar. Por sorte eu não tenho enxaqueca, não tenho, mas vejam as pessoas que têm enxaqueca e daí tem algumas limitações. Então nosso corpo, nossa mente são tudo a mesma coisa. Estamos no mundo, lançados no mundo, dentro de determinadas situações, nascidos em determinada época, com todos os... tudo que nos cerca, e estamos no mundo. Só que tem muita gente que não percebe isso. Isso é um problema. Muitos teóricos estão escrevendo nos séculos sobre o que é perceber-se no mundo. Kant escreveu sobre isso, Marx escreveu sobre isso, Heidegger escreveu sobre isso, Karl Jaspers escreveu sobre isso, Simone de Beauvoir escreveu sobre isso, Jean-Paul Sartre escreveu sobre isso, Hannah Arendt escreveu sobre isso. Autores diversos, homens e mulheres, escrevem sobre o que é o perceber-se no mundo. E daí esse vídeo é, na verdade, só um convite para você que é autista que está me vendo, tentar se perceber no mundo, parar e pensar o que você é. Você vai falar, eu sou um autista. Mas você não é só um autista. Você pertence a uma classe social. É bom você entender qual é a classe social que você pertence e os valores dessa classe social que você espelha. Você pertence a um lugar. É bom você conhecer o lugar ao qual você pertence e os valores do lugar ao qual você pertence e, portanto, você espelha esses valores também. Então, comece a olhar para si próprio, não como Descartes, que queria analisar a própria consciência, mas olhe para si e se perceba no mundo. Olhe para si e se perceba no mundo com outras pessoas, que você é um feixe de relações. Perceba-se que você é um feixe de relações. E com, às vezes, problemas de comunicação. E daí nós fazemos aquele esforço. Nós autistas nos damos muito bem nos nossos grupinhos só de autistas e temos dificuldade de falar com os neurotípicos. Neurotípicos se dão muito bem entre si, têm dificuldade de falar conosco, que somos autistas, mas precisamos fazer o esforço para o diálogo. Porque, voltando à frasezinha do Wittgenstein, se os limites da minha linguagem significam os limites do meu mundo, toda vez que eu amplio a minha linguagem, eu amplio o meu mundo. E nós precisamos ampliar o mundo no qual vivemos, que continua sendo o nosso mundo. Precisamos fazer isso. A base desse vídeo são autores como Ludwig Wittgenstein, Martin Heidegger, Simone de Beauvoir, Karl Jaspers, Merleau-Ponty, Karl Marx. O Dylan comunista. Não, Marx tem algumas coisas válidas, muito interessantes para a gente ler. Esses autores eu tenho lido aí durante muito tempo para chegar à minha concepção de mundo. Muito obrigado, mais uma vez, por favor, assine o canal, E desculpe pelo vídeo meio diferente. Estou até sem óculos, não estou usando camiseta preta, essa camiseta é verde. Até mais.